Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O que acontece com a alma depois da morte? A doutrina da imortalidade da alma humana e sua sobrevivência após a morte do homem e a decomposição de seu corpo é um dos pilares da filosofia e da teologia cristã. A obra Enciclopédia Católica menciona, mencionar admite, no entanto, que a noção de alma sobrevive à morte não é facilmente identificável na Bíblia. Então, o que a Bíblia realmente ensina sobre o que acontece com a alma no momento da morte? Os mortos são inconscientes, a condição dos mortos é claramente descrita em Eclesiastes capítulo 9 até o 10, onde lemos: os mortos não sabem nada. Na sepultura eles não há trabalho, nem atividade mental, nem conhecimento, nem sabedoria. Consequentemente, a morte é um estado de não existência. O salmista descreveu que quando uma pessoa morre, ela retorna à terra naquele dia e seus pensamentos perecem de verdade. Salmo 146, verso 4. Assim, os mortos são inconscientes, inativos. Ao proferir o julgamento sobre Adão, Deus disse: Tu és pó e sobre o pó voltarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Antes de Deus formá-lo do pó da terra e de lhe dar vida, Adão não existia. Quando morreu, retornou a esse estado. Seu castigo foi a morte, não uma transferência para outro mundo. A alma pode morrer. O que aconteceu com a alma de Adão quando ele morreu? Bem, lembre-se que na Bíblia a palavra alma muitas vezes se refere simplesmente à pessoa. Portanto, quando dizemos que Adão morreu, estamos dizendo que a alma chamada Adão morreu. Isso pode parecer estranho para alguém que acredita na imortalidade da alma. No entanto, a Bíblia afirma: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Levítico 21:1 fala de uma alma morta, um cadáver. Isto está na Bíblia de Jerusalém. E os narizeus foram instruídos a não se aproximar de nenhuma alma morta, um corpo morto. Números capítulo 6, versículo 6, e em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, encontramos uma alusão semelhante à alma. Elias, em sua grande angústia, começou a orar para que a sua alma morresse. Da mesma forma, Jonas continuava orando para que a sua alma morresse e repetidamente dizia: é melhor para mim morrer do que viver. Jonas capítulo 4, versículo 8. E Jesus usou a expressão matar a alma, que na Bíblia do peregrino é traduzida como tirar para a morte. Marcos capítulo 3, versículo 4. Portanto, a morte da alma significa simplesmente a morte da pessoa. Como a alma sai e retorna. Mas o que se pode dizer sobre a tragédia de Raquel ao dar à luz ao seu segundo filho? Em Gênesis capítulo 35, verso 18, lemos: ao desaparecer sua alma, pois morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Será que essa passagem implica que a Raquel possuía um eu interior que a abandonou com a morte? De modo algum. Lembremos que o termo alma também pode se referir à vida que uma pessoa possui. Assim, neste caso, a alma de Raquel retorna à sua vida. Por essa razão, outras versões da Bíblia usam, em vez da expressão sua alma partiu, as soluções a vida a deixou, ela expirou com seu último suspiro. Não há indicação de que uma parte enigmática de Raquel tenha sobrevivido à sua morte. No caso, semelhante é a da ressurreição do filho da viúva registrado em 1 Reis capítulo 17. No versículo 22, lemos que quando Elias orou pela criança, o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma da criança voltou para ele e ela voltou à vida. Nesta passagem, também a palavra significa vida. Por essa razão,
A Bíblia, nova versão do Rei James, diz: a vida da criança voltou a ela e ela reviveu. De fato, foi a vida e não uma entidade imaterial, uma alma que voltou para a criança, que retornou ao menino. Isso concorda com o que Elias disse à mãe: eis que teu filho, a pessoa inteira, está vivo. 1 Reis capítulo 17, versículo 23. O dilema do estado intermediário. Dentro do cristianismo, muitos acreditam que há uma ressurreição futura, a qual os corpos serão reunidos com as almas imortais. Os ressuscitados receberão, então, o que lhe é devido. Aqueles que levaram uma vida justa, a recompensa, e os ímpios, o castigo. Embora o conceito pareça simples, aqueles que defendem a imortalidade da alma têm dificuldade de explicar o que acontece com a alma no intervalo entre a morte e a ressurreição. Este estado intermediário, como é frequentemente chamado, tem sido objeto de especulação ao longo dos séculos. Alguns dizem que neste período a alma vai para o purgatório, onde é purificada dos pecados veniais para ser admitida no céu. No entanto, como vimos, a alma é a pessoa. Quando a pessoa morre, a alma morre. Portanto, não há existência consciente após a morte. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo não disse que ele estava no purgatório, no limbo ou em algum outro lugar, algum outro estado intermediário. Lázaro adormeceu. João capítulo 11, versículo 11. Obviamente, Jesus, que conhecia a verdade sobre o que acontece com a alma quando morremos, acreditava que Lázaro estava inconsciente, que havia deixado de existir. O que é o espírito? A Bíblia afirma que quando uma pessoa morre, o seu espírito se vai e ele volta para a sua terra. Salmos 146, versículo 4. Isso significa que um espírito desencarnado livremente vai e continua vivendo após a morte? O que o salmista diz a seguir descarta essa possibilidade. Naquele dia, pereceram os seus pensamentos, todos os seus planos desapareceram. Salmo 154, versículo 4. Portanto, o que é espírito e em que sentido se e em quem Portanto, o que é espírito e em que sentido ele se vai da pessoa no momento da morte? O significado principal das palavras traduzidas na Bíblia como espírito, em hebraico ruá, em grego pneuma, é sopro. Portanto, em vez de seu espírito se manifesta, a versão da Bíblia Reina Valera, revisada de 1960, usa a expressão seu fôlego se manifesta. Mas a palavra espírito implica muito mais do que sopro e respiração. Por exemplo, em Gênesis capítulo 7, versículo 22, diz a respeito da destruição da vida humana e animal no dilúvio universal. Tudo que tinha nas narinas o fôlego da força ou do espírito, em hebraico, ruá, da vida, isto é, tudo que estava sobre a terra seca e que respirava, morreu. Portanto, o espírito pode se referir à força vital que está ativa em toda criatura viva, tanto humanas quanto animais, e que é sustentada pela respiração. Isso pode ser ilustrado com a corrente elétrica que alimenta uma máquina. Se a corrente for interrompida, a máquina para de funcionar. A eletricidade não adquire vida própria. Da mesma forma, quando uma pessoa morre, seu espírito deixa de animar as células do corpo. Então, ele não abandona o corpo para ir para outro mundo. Salmo 104, versículo 29. Neste caso, por que Eclesiastes 12:7 diz que quando uma pessoa morre, o próprio espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu? Isso significa que o espírito viaja literalmente pelo espaço até a presença de Deus? Não, essa ideia não está implícita. Lembremos de que o espírito é força vital, é respiração. Quando para de respirar, morre. Isso é o espírito. Em vez de que a força vital se afasta, somente Deus tem o poder de restaurá-la.
Portanto, o espírito retorna ao verdadeiro Deus no sentido de que toda a esperança da vida futura de uma pessoa depende inteiramente de Deus. Nós temos uma obra, Enciclopédia Católica, no seu parágrafo 9, diz assim: os padres da Igreja geralmente afirmam sem ambiguidade a existência do purgatório. Mas esta obra de referência também admite que a doutrina católica do purgatório se baseia na tradição, não nas Sagradas Escrituras, não no que está escrito nas Escrituras, mas naquilo que os santos padres dizem. Memórias de vidas passadas, se nada sobrevive à morte do corpo, por que algumas pessoas afirmam reter memórias de vidas passadas? O estudioso hindu Nihilananda afirma que as experiências após a morte não podem ser provocadas pela razão. Na conferência A Eternidade nas Religiões, o teólogo Hans Jung afirmou: nenhum dos protocolos relativos a casos em que há memória de uma vida anterior, a maior delas envolvendo crianças ou pessoas de países onde se acredita na reencarnação, pode ser verificado. Ele acrescentou: a maioria dos pesquisadores que trabalham com seriedade científica confessa que, nas experiências que elas próprias testemunharam, não se pode falar em evidências verdadeiras convincentes de uma vida terrena repetida. Temos a sensação de possuir memória de uma vida passada? Isso pode ser devido a diversos fatores. Grande parte da informação que recebemos fica armazenada em algum canto de nosso subconsciente, pois não precisamos utilizá-la de forma direta ou imediata. Quando memórias esquecidas vêm à tona, algumas pessoas as interpretam como evidências de uma vida passada. No entanto, a realidade é que não existem experiências verificáveis de qualquer outra vida além da que estamos vivendo agora. A maioria das pessoas na Terra não tem qualquer lembrança de ter vivido antes. Elas sequer acreditam que poderiam ter tido outras vidas. Ficou claro? Nós não temos outra vida depois dessa. Depois que morremos, nós vamos para a finitude, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais pensamento, não há mais sensação de nada, não há mais trabalho, não há mais vida. Depois que nós perdemos o Ruá, que é a respiração, morremos. O espírito, a alma, é a respiração. Quando ela termina, a vida termina, o corpo termina, tudo termina. Não tem esse dualismo corpo e alma. Isso foi uma invenção pós-exílio das misturas de religiões e de crenças que o povo hebreu foi vivendo a partir do momento da sua constituição. O povo hebreu teve contato com outros povos e esses outros povos tinham suas religiosidades. E o povo hebreu copiou, de certa forma, essas religiosidades desses outros povos para si. Então, começou-se a entender que existe um corpo e uma alma. Antes não se tinha essa compreensão. Se tinha compreensão de que morreu, acabou. Nunca houve essa compreensão de inferno. Nós temos passagens bíblicas em que o pai de José do Egito pede para morrer porque ele não ia se sustentar mais em pé com a morte de mais um filho. Então ele diz: é melhor que eu morra de uma vez que eu vá para o Hades. Então significa o Sheol. Então significa que o Sheol era um lugar onde bons e maus estavam, porque lá não existiria mais consciência, mais pensamento, mais vida. E a alma foi uma invenção futura e não dos primórdios do judaísmo. Um grande abraço. Tchau, tchau.